Urgente, urgentíssimo, as Forças Armadas brasileiras, juntamente com o desgoverno do Brasil, acaba de tomar uma das decisões mais drásticas como nunca visto antes na história do Brasil e os Estados Unidos. E quem não gostou disso foi Donald Trump. E vocês precisam saber o que está em andamento. Melhor dizendo, tensão global entre Brasil e os Estados Unidos. Se a coisa já estava ruim, agora piorou de vez e vocês precisam saber a respeito dessa matéria bombástica. Mas não para por aí não. A Gleice Hoffmann surta depois de provar do gostinho, né? Nada melhor do que um dia após o outro. O feitiço virou contra os feiticeiros. Agora a Gleice e a petezaiada está provando do seu próprio veneno e vocês precisam saber quais foram as decisões e as punições severas que a petezaiada começou a sentir na pele, né? Olha só. E tem mais. E tem mais aqui, patriotas. Acusado de agredir Nicolas fica fora da lista de denunciados. Foi isso que vocês acabaram de ouvir, viu? Acusado de agredir Nicolas fica fora da lista de denunciados. E muito mais, patriotas. Deixa o like, comenta, compartilhe, se inscreva no canal. Não se esqueça de clicar no sininho para receber todas as notificações. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Olha só. Acusada de agredir o deputado Nicolas Ferreira, PLMG, na última quarta-feira, 6, na primeira sessão da Câmara, após a ocupação da mesa diretora por membros da oposição, a deputada Camila Jara, PT-MS, ficou de fora da lista dos congressistas que terão as denúncias analisadas pela Corregedoria da Casa. Ela, no entanto, pode ser incluída na lista, assim como outros deputados, caso as imagens demonstrem agressão. Caso as imagens demonstrem agressão? Que imagem demonstra agressão? Ela confessou o crime, ela confessou que ela deu um soco na banana e nos ovos do Nicolas Ferreira. Agora caberá ao corregedor da Câmara, deputado Diogo Coronel, PSD Bahia, para verificar as fotos e os vídeos da retomada do controle do plenário da Câmara. A conclusão dos trabalhos está prevista para a próxima quarta, e o parlamentar não descartou a possibilidade de novas denúncias, dependendo do resultado da análise. Patriotas, na visão de vocês, na percepção de vocês, o que foi mais grave? Os parlamentares cobrarem os direitos daquilo que é lhe dado, né? Quando tem a maioria da Câmara dos Deputados ou do Senado, a maioria dos votos, o presidente da casa tem que colocar em pauta. Tem que colocar em pauta, né, os projetos para serem aprovados. É assim que funciona, é a maioria. O presidente da Câmara, ele está ali só para organizar, entendeu? Organizar, mas quem manda mesmo ali na Câmara é os deputados e os senadores. É os deputados e os senadores, tá? Agora, o que nós estamos vendo agora é que, poucos tempos atrás, parlamentares esquerdistas invadiram e tomaram conta do Congresso, paralisaram tudo, e não aconteceu nada contra eles, eles não foram punidos. Mas na visão de vocês, patriotas, o que é pior? Parlamentares ocupar o Congresso para exigir e cobrar do presidente que está omisso, depois do jantar com o ministro Alexandre de Moraes, ou um soco nos ovos e na banana do Nicolas Ferreira, que ele caiu no chão de cólica? E agora essa própria parlamentar não está na lista de denunciados. Ela não está na lista de denunciados. Vocês estão entendendo o que está acontecendo lá na Praça do Pântano? Está tudo dominado, patriotas, está tudo dominado. A verdade é essa, viu? Vem comigo, tem mais. Olha só, gente, quem diria o feitiço virando contra os feiticeiros? A Gleice Hoffmann surta, porque teve os seus companheiros, né, suspensos das redes sociais, melhor dizendo, banidos. Agora eles estão provando dos seus próprios venenos. Não era isso que eles pediam para a ala conservadora? Pediam não, faziam contra a ala conservadora. Agora chegou a hora da vez deles, viu? Demorou, mas a censura atingiu a esquerda também. Gleicinha. Ai. A ministra das Relações Institucionais, Gleice Hoffmann, PT, surtou ao criticar publicamente a meta pela remoção temporária das contas do ativista influenciador de esquerda, Jones Manuel, no Instagram e no Facebook. Para Gleice, a medida caracteriza censura. Caracteriza censura, Gleice? Então quer dizer que agora é censura. Quando é de esquerda, é censura. Quando é contra a ala conservadora, aí não. Aí é Estado Democrático de Direito. É a defesa do Estado Democrático de Direito, né? Mais um motivo para entender que o mundo digital não pode ser uma terra sem lei, escreveu no X. As contas de Jones foram desativadas na quarta-feira, 6, sem aviso ou justificativa prévia. O historiador, que se descreve como comunicador de esquerda radical,
e comunista. Radical, hein, gente? Suspeito de motivações políticas na decisão, especialmente por suas críticas ao presidente dos Estados Unidos, Trump, e ao papel das grandes empresas de tecnologia na política brasileira. Segundo ele, a plataforma não ofereceu recursos internos, restando apenas a via judicial para tentar reaver os perfis. Sem aviso e sem apresentar justificativa, a Meta derrubou as contas no Instagram e Facebook do historiador Jones Manuel, um dos maiores comunicadores de esquerda do país. Imagine se fosse o pior, hein? As plataformas decidem quem pode ou não pode falar, mas acusam de censurar qualquer proposta de lei ou decisão judicial para regulamentar sua atuação. Quem é que está praticando censura? Questionou Gleice. O deputado Marcelo Van Hatter comentou: a censura sempre, no fim, pega todo mundo, viu? Então quer dizer que mostra claramente que a censura, no fim, pega todo mundo, até os esquerdistas. Vocês entenderam como é que o jogo agora virou? Quer dizer, não muito distante, quem estava tomando conta de todos os mecanismos no mundo era a esquerda. A esquerda estava tomando conta das Big Techs, a esquerda estava tomando conta através da USAID, lá dos Estados Unidos, do Joe Kamala Harris, estava interferindo em mais de 100 países, né? Interferiu em mais de 100 países nas eleições. Então a esquerda estava dominando tudo, censurando todo mundo, calando a boca de todo mundo, e eles diziam: isso é para defender o Estado Democrático de Direito. Agora chegou a vez deles provar do seu próprio veneno. Nada melhor do que um dia após o outro. Chupa que a de uva tá docinha como mel. E não se esqueça da frase do presidente do STF Barroso: perdeu uma, né, não a mola. Patriotas, parece que quanto mais o ministro Alexandre de Moraes mexe, mais ele tá se afundando na areia do pântano, viu? Lá na Praça dos Três Poderes. Olha só, prisão de Bolsonaro parece tentativa de silenciamento e tem fundamentos frágeis. Diz Transparência Internacional. Essa matéria aqui foi publicada pela BBC News. Viu? Transparência Internacional. Ontem, Wall Street publicou uma matéria dizendo que o STF deu um golpe de Estado no Brasil. Isso é grave, gravíssimo, viu? E agora a Transparência Internacional está dizendo, né, isso tudo aqui a respeito do ministro Alexandre de Moraes. A Transparência Internacional, a organização internacional sem fins lucrativos que atua no combate à corrupção, disse nesta terça-feira, 5/8, que a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, tem fundamentos jurídicos frágeis. Segundo a instituição, a suposta violação de proibição genérica de comunicação do ex-presidente, proibindo de usar celular até mesmo por intermédio de outras pessoas, parece configurar tentativa de silenciamento incompatível com o Estado de Direito. Moraes determinou a prisão domiciliar do ex-presidente na segunda-feira para o ministro Bolsonaro. Descumpriu ordens restritivas impostas no dia 17/7, quando ele determinou o uso de tornou ao ex-presidente, além da proibição do uso de redes sociais diretamente ou por intermédio de terceiros. Na decisão desta segunda, o ministro do Supremo Tribunal Federal mencionou a participação virtual de Bolsonaro nas manifestações organizadas por seus aliados no domingo. Vocês se lembram quando Lula teve a prisão dele decretada? O que aconteceu? O Lula teve a prisão dele decretada. Vocês acham que ele entregou? Não, não entregou não. Veio toda a petezaiada, a CUT, o MST, a galera toda, e levou ele lá para um lugar lá que ficou cercado de comunistas. A Polícia Federal teve que esperar horas e horas e horas e horas para tentar uma negociação para depois Lula se entregar. E antes disso, ele falou para o público, foi transmitido, né, pelas redes sociais, Lula aí falando todas as narrativas, e ele com aquela garrafinha de água, né, pura cachaça, e pergunta se aconteceu alguma coisa com ele. Nada. Ele foi para um SPAR lá da Polícia Federal em Curitiba, lá onde ele tinha academia, recebia mulher, sabe? Uma maior onda o cara tirando com o Brasil. E agora o presidente Bolsonaro, Moraes está alegando aí. Então, o que mostra claramente é que o mundo já sabe que essa prisão do presidente Bolsonaro é ilegal, sem nenhuma base jurídica, sem prova nenhuma, com uma delação mentirosa do Mauro Cid, porque ele foi
obrigado a falar aquilo que ele não sabia, porque senão os familiares dele iriam ser presos. Isso não aconteceu só com o Mauro Cid, não. Vocês viram aí o que aconteceu com o pai do Hugo Mota, o presidente da Câmara dos Deputados. Moraes enviou a Polícia Federal lá na casa dele, depois chamou o Hugo Mota para jantar e depois disso nunca mais Hugo Mota falou em pautar a anistia. O Sotnes, né, o parlamentar lá do Congresso, já disse que ministros do STF são acostumados a ameaçarem parlamentares, tá? Quando eles colocam alguma PEC, alguma decisão para ser votada que não agrada a eles, viu? Então tá aí, viu? O Moraes está daquele modelo. Quanto mais mexe, mais afunda. Patriotas, vocês assistiram aquele vídeo lá do Alan, onde ele fala que o PT Lula tem pressa de transformar o Brasil em uma segunda Cuba? Veja a decisão que as Forças Armadas, juntamente com o desgoverno do Lula, tomou, viu? Tomou contra os Estados Unidos da América. Pela primeira vez, um desgoverno tomou essa decisão drástica, viu? E os Estados Unidos não vai deixar passar barato, não. Brasil rompe exclusividade dos Estados Unidos e envia militares à China. Grupo vai atuar na Embaixada Brasileira em Pequim. Foi isso que vocês acabaram de ouvir, viu? Oficiais generais brasileiros foram enviados para auxiliar na Embaixada da China, em Pequim, pela primeira vez na história. A decisão assinada neste mês pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva encerra a exclusividade dos Estados Unidos como o único país a receber esse tipo de apoio militar do alto escalão. Foram designados 3 adidos, um oficial general do Exército como adido de defesa e do Exército, um contra-almirantes da Marinha como adido naval e um coronel da Aeronáutica como adido aeronáutica. 2 adjuntos também foram nomeados para apoiar as funções militares no país asiático. Vocês sabem o que vai acontecer, patriotas? Vocês sabem o que vai acontecer? É que alguns generais do Brasil, num futuro próximo, poderão ser presos através das decisões que estão em andamento, viu? Comandante do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, eles poderão ter prisão decretada internacionalmente. Não duvidem nada, viu? Não duvidem nada, viu? Por omissão, por um monte de coisa. O que está acontecendo hoje é uma batalha de gigante contra naniquinho. Ele já está se armando, tá? Por enquanto, os Estados Unidos está na saliva, está na fala. Mas na hora que acabar a saliva, vem a pólvora. E os Estados Unidos já anunciou, através do Pentágono, que as Forças Armadas norte-americanas vão intervir na América Latina contra os cartéis. PCC, o Comando Vermelho, não está descartado. Aí a pergunta que não quer calar: aonde estão as forças auxiliares? Aonde estão as Forças Armadas que deixaram o Brasil chegar aonde chegou com esses cartéis? O PCC está em vários outros países, deu para vocês entenderem, nasceu do Brasil. Como é que o Brasil deixa isso brotar? Ih, meu irmão, vai sobrar para muita gente, viu? Vai sobrar para muita gente. Então agora, melhor dizendo, com essa decisão que o Lula tomou em enviar militares de alta patente à China, é uma declaração de guerra velada, viu? Contra os Estados Unidos, tá? Os Estados Unidos não vê isso com bons olhos, viu, gente? Então, o cerco está fechando e a tendência é só piorar. Se Lula ele quer fazer o que o Fidel fez em Cuba, se Lula quer fazer o que o Maduro fez na Venezuela, eu acho que é melhor ele ficar esperto, viu? Porque o Maduro tem a cabeça a prêmio e aumentou a cabeça dele para 50 milhões de dólares. E os Estados Unidos quer pegar Maduro em pé ou deitado, viu? Em pé ou deitado, viu? O amiguinho do Lula, viu? Tá?